Olá, meus incentivadores, sejam sempre muito bem-vindos aqui no Manchetes da Semana. Eu vou começar te agradecendo por estar colado comigo e contribuir para chegarmos a 100 mil visualizações orgânicas. Você faz parte dessa conquista e falta bem pouquinho para a gente comemorar essa vitória. Deixa sempre seu like, não esquece, porque eu vejo muita gente acompanhando o nosso canal e não corresponde ao número de likes. Seus comentários também e compartilhe, assim você vai estar ajudando o crescimento do nosso canal. Agora bora para nossa prova. Bora para nossa prosa, que é realmente uma prova. Vocês viram o que aconteceu nessa sexta-feira? Dia 17. Para quem não viu, o Manchetes da Semana traz a notícia e mais do que isso, viu? Traz a verdade que as grandes mídias não mostram não. Porque aqui a gente não quer manipular ninguém, queremos refletir juntos com lucidez e senso crítico. Eu estou falando do julgamento sobre a descriminalização do aborto, que foi aberto aí às pressas pelo ministro Edson Fachin, a pedido do então presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, o famoso Mané Barroso. E sabe por que ele fez isso? Porque queria encerrar a carreira no Supremo com um gosto amargo do último voto ideológico, aquele que ele sabia que dividiria o país, mas que garantiria o seu legado de ativismo judicial. Barroso pediu a retomada da votação da arguição de descumprimento de preceito fundamental, conhecida como ADPF número 442, uma ação proposta pelo PSOL com apoio da ANIS, Instituto de Bioética, que busca legalizar o aborto, meus amigos, até a 12ª semana de gestação. Mas ele fez isso de forma sorrateira, às vésperas da aposentadoria, numa sexta-feira à noite e num julgamento virtual que duraria apenas aí o final de semana. Coincidência? Claro que não, gente. Foi estratégia para evitar reação popular e esconder o absurdo do que estavam tentando aprovar. Durante anos, olha, o Barroso disse que o Brasil ainda não estava pronto para discutir o aborto. Mas agora, de repente, no seu último dia como ministro, será que o país amadureceu? Não. O que amadureceu, gente, foi o seu desejo de impor uma agenda ideológica sem ouvir o povo, sem respeitar o legislativo e sem nenhum debate público. Aqui vale destacar o que o próprio editorial da Gazeta do Povo lembrou. Abre aspas, Barroso inventou urgências, atropelou ritos e aproveitou uma noite de sexta-feira para promover um suposto direito à eliminação de seres humanos indefesos e inocentes. Fecha aspas. Sim, é disso que se trata. Porque um feto, meus amigos, com 3 meses, ele já tem coração, já tem vida, já tem forma humana. Não é uma célula, é um bebê. E como se isso não fosse suficiente, o ministro ainda atendeu a um pedido público da deputada trans Érica Hilton, PSOL, São Paulo, que foi às redes sociais cobrar que ele desse esse voto antes de sair. Veja o que a Érica Hilton escreveu nas redes. Abre aspas. Barroso pode fazer história ao votar pela descriminalização do aborto até o 3º mês. Fecho aspas. Mas eu pergunto, como uma mulher trans que biologicamente não pode gerar vida tem autoridade moral para pedir a eliminação de uma? Como alguém
que nunca viveu a experiência da gestação pode compreender a dor e o drama de uma mulher que precisa decidir entre a vida e a morte do próprio filho. A verdadeira luta das mulheres, e você que é mulher sabe disso, é por apoio, por acolhimento e dignidade, mas não por banalizar a morte. E é aqui que entra o contraponto lúcido de outra mulher trans, Sofia Barclay, conhecida como a trans de direita, que tem levantado a voz pela proteção da infância e pela defesa da vida. No vídeo que eu vou exibir agora, ela fala sobre o novo filme, e você tem que prestar atenção para entender, com o título Minha Criança Trans, estrelado pela atriz Ingrid Guimarães. Acompanhe. Ingrid Guimarães estrelará sobre transição infantil intitulado Minha Criança Trans. Primeiramente, criança trans não existe. Eu sou travesti de direita e eu posso falar isso com toda a convicção do mundo. Quando eu era criança, eu era apenas uma criança. Quando eu falo pra vocês que a esquerda só prega o que não presta, é sobre isso que eu estou falando. Tanta coisa para eles ensinar para as crianças e querem ensinar crianças ideologia de gênero. Se na sua casa ainda passa Globo, cancela. Tanta coisa no mundo para ser falado. O presidente que tá roubando o povo, que tá pedindo auxílio emergencial de volta, o dinheiro do INSS dos aposentados que sumiram, que foi furtado, a guerra entre países, o presidente Zé Pinguinha gastando o que não deve ser gastado, e esses atores aqui estão falando sobre transição de gênero para crianças e adolescentes. Ah, mas como assim? Você é trans? Como assim criança trans não existe? Sim, eu sou trans. Eu só fui entender sobre a minha identidade de gênero quando eu tinha maturidade suficiente para isso. Falar que criança trans existe é a mesma coisa de falar que criança pode beber cachaça ou então dirigir um carro. Isso é uma pouca vergonha para o nosso país. Estão tirando a inocência das nossas crianças. Estão enfiando ideologia de gênero na cabeça de criança que deveria estar aprendendo a estudar, a focar no futuro, a aprender ou brincar. E não ficar confundindo as crianças com baboseiras. Criança não tem maturidade de decidir ou responder por si o que ela é, o que ela quer fazer ou deixar de fazer. Criança tem que estudar e viver a sua infância em paz. Viu só como ela questiona com coragem? Eu vou até repetir. Por que sexualizar a infância e interferir no desenvolvimento natural de uma criança que mal sabe o que é a vida? Meus amigos, enquanto uma trans fica aí pregando a morte de bebês de uma forma cruel, a outra defende que as crianças vivam plenamente a infância. É isso, meus incentivadores, é isso. Diz muito sobre um mundo confuso que nós estamos vivendo, porque a questão aqui não é apenas moral, é humana. Precisamos recuperar o senso do valor da vida pela inocência e pelo respeito à criação. Esta semana, mais uma vez, o Manchetes da Semana mostra que a luta por valores começa, sabe por onde? Como eu sempre digo aqui, pela informação real. Nós não podemos mais aceitar que meia dúzia de ministros com ideologias particulares decidam o destino de milhões de vidas sem ouvir o povo, sem nos ouvir. E para continuar esse debate com profundidade, eu te convido para a nossa live dessa quinta-feira, agora dia 23, às 19 horas, aqui no canal. Nosso convidado será nada mais nada menos que Afanásio Jazade, jornalista, radialista, advogado, publicitário e ex-deputado estadual com 5 mandatos consecutivos. Um homem que conhece, como poucos, os bastidores do poder e vai contar por que ele decidiu abandonar a carreira política. Você não pode perder, porque muita coisa vai ser desvendada e vamos trazer à tona situações lá da Câmara dos Deputados, na época que ele ficou aí esses mandatos todos. Vai ser uma conversa de alto nível, com verdade e experiência.
do jeito que você já conhece aqui no Manchetes da Semana. A verdade incomoda. E como incomoda! Mas é só encarando a verdade que a gente pode sim mudar o rumo desse país. Sabia disso? Se você defende a vida, a liberdade e o direito de pensar, curta, compartilhe e comente nosso vídeo, porque juntos, meus incentivadores, nós somos a voz que não se cala. Pense nisso. Eu sou Marisa Carnicelli e este é o Manchetes da Semana. Cola comigo, beijos, fui!